Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e vocês vão ver esse vídeo do Flamengo falando tudo sobre o time. Então se inscrevam, sigam, que você vai ter notícias todos os dias. Até a próxima e valeu. Fique com o vídeo. O Flamengo perdeu o Mateuzinho com uma fratura na tíbia. O Varela tá voltando de lesão. O menino Wesley, que joga muito, que é do Sub-20, também tá voltando de lesão. Como é que faz agora para essa lateral direita do Flamengo? São perdas aí importantes, né? Com o Piton jogando muita bola, né? Do Vasco, Isso lateral aí. esquerdo. O lateral esquerdo tá jogando bem, do Vasco, e essas perdas aí do Flamengo, eles vão ter problema, vão ter dificuldade lá. Vai ter dificuldade repor, né? E, Bigode, notícia boa, Felipe Luiz retornando, voltando a treinar com bola. Eu acho que, assim, eu não sei qual é a condição do Felipe, se ele já pode ser relacionado para domingo. Se isso acontecer, ele tiver condição de jogo, eu acho que pode acontecer uma inversão, né? O Felipe jogar pelo lado esquerdo e aí o Ayrton Lucas joga na direita. Mas... Muda muito, será? Ah, cara, eu acho que muda, assim. Eu não sei, porque eu não joguei, né? O Luiz Alberto pode ser melhor do que eu. Muda, com certeza. Acho que foi o Djalminha que falou pra mim lá no Mundo GV que o lateral direito consegue jogar na esquerda. Isso. Mas o esquerdo pra jogar na direita é mais complicado. É complicado, isso aí. O Egídio falou isso aqui. Foi o Egídio. Mas até mesmo o direito jogar na esquerda... Já é um pouco complicado. Já é um pouco complicado, porque a gente tem um exemplo na Copa do Mundo, né? O Danilo, né? O Danilo teve muita dificuldade. Ele foi na linha de fundo umas 3, 4 vezes e não conseguiu acertar o cruzamento. Muda a dinâmica. Né? Então a dinâmica é totalmente diferente. Porque chega... Tu mete a letra, né, Flávio? Mas aí pra tu meter a letra, tu tem que ser muito bom jogador. Tem que ser diferenciado. Só o Lima que mete letra em clássico. Pô, esquece. Esse aí lembra? É histórico. Esse foi lá e pimba. Pequenininho, o português não vai fazer isso, não. Vai acabar que não vai fazer. Mas então tem que improvisar na lateral direita, gente. Não, ele pode botar o Cebolinha. Na lateral direita? Não, lateral não. Ele pode botar de ala. Porque ele vai com 3 zagueiros. E ele falou que não tá definitivo não, hein? Não, 3 zagueiros pro Vasco. Isso. E se for outro adversário, ele muda, bota 4, 5, 6, ou não. Mas aí o time precisa ser bem treinado com 3 zagueiros ou com 4 zagueiros, tem que ser bem treinado da forma que vai entrar em campo. O que não pode é botar em campo um time que não treina. Isso aí não pode acontecer. Sexta-feira, 6 da tarde, Eduardo Bandeira de Melo, lá no Mundo GV Podcast. Já se inscreve no canal agora que vai acabar o programa Mundo GV. Só você inscrever no YouTube. Eduardo Bandeira de Melo vai dar a opinião dele sobre essa situação do Flamengo, mudar de treinador toda hora, de ter tirado o Dorival. Bandeira, que é o homem que começou a reconstrução do Flamengo. Bigode, tamo junto. Chegou a nossa hora. O Pedro Henrique Torre está aqui com a gente. O Flamengo, claro, hoje também de olho na partida do Vasco. O Vasco vai se desgastar. Tem jogo importante hoje, mas o Flamengo só esperando domingo e ainda alguns rubro-negros esperando também reforços, hein, Pedro? Boa tarde. Tudo bem, Bruno? Grande abraço para você aí, beijo para Mari Spinelli também, Mari Pereira, abraço para o Eugênio também, todos que participam com a gente nesse Sport Center. Uma semana de paz, uma semana até estranha nesse 2023, a gente pode dizer, né? Porque o Flamengo compra paz assim com vitórias. É o que aconteceu depois de vencer o Vasco nesse fim de semana por 3-2. Então pegou a vantagem para o seu lado, precisa de um empate para avançar à final do Campeonato Carioca. O pessoal aqui na Gávea passando, comprando seus ingressos para a final, os sócios trocando aqui os seus ingressos para garantir presença e tentar apoiar o Flamengo. Busca reforços no mercado porque tem essa preocupação aí, especialmente na lateral direita, né? O Varela, por exemplo, ainda é dúvida a participação dele para voltar ao time, quem sabe, nesse fim de semana, porque tem um problema no pubis, está fazendo aquele movimento de transição, ainda treinando à parte com o grupo, né? Dúvida mesmo se ele vai participar do jogo no fim de semana. O Mateuzinho esquece por um bom tempo, 3 meses pelo menos aí parado, por conta da fratura na tíbia, um lance muito feio no último fim de semana. O Flamengo tenta, sim, a contratação de um volante, o Uribe, o colombiano do Porto, tenta chegar a um entendimento salarial, mas o Porto também quer mantê-lo pelo menos ali até o fim da temporada. A família do jogador parece que tem preferência também em permanecer pela Europa. O Flamengo quer trazer mais reforços para o técnico Vitor Pereira. De olho no fim de semana, Bruno, o Flamengo tem a possibilidade de voltar com o Davi Luiz. Davi Luiz, nesta quinta-feira, voltou a treinar com o elenco, com o grupo. Tem aquele trauma no joelho direito, mas agora já com as atividades junto com o grupo é uma possibilidade de estar à disposição do Vitor Pereira para esse fim de semana.
aos poucos ele vai perdendo alguns, mas vai ganhando outros. Aquela sensação mesmo de temporada, não tem muito jeito. Perde daqui, ganha dali. É o que se exige muito, esse calendário já apertadíssimo do Flamengo. Cobrou bastante e vem cobrando nesse início de 2023. Bruno. Everton Ribeiro, nossa, ele sobraria no meu time. Não, sobraria, mas assim, vamos lá. Para começo de conversa, o Flamengo joga com 3 zagueiros. Ou neste momento está jogando. Paulo Souza disse na entrevista coletiva que, aliás, tem coisa sobre o Cebolinha também, que vale a gente falar sobre lateral direito, dita na coletiva. Então isso implica a saída de alguém, que são mais zagueiros. Jogando com os alas, liberando mais os alas. O Mateuzinho teve muita liberdade no jogo de ontem, mas jogou mal. Quem poderia jogar como ala? O Everton Ribeiro? Jogar como ala pelo lado direito? Com o Alex Teixeira fungando no cangote dele? Não ia dar certo. Ora fazendo deslocamento para dentro, como foi no lance do segundo gol, com o Pedro Raul caindo pelo lado esquerdo. Então, nessa posição já não rola, né? Ia botar ele aonde? Porque ele precisava de ter 2 homens ali para fazer o processo de saída de bola, porque os laterais estavam muito avançados. Então ia fazer o quê? Ia ser chamado de pardal se o Everton Ribeiro viesse buscar a bola onde o Vidal estava vindo buscar. Então, assim, a configuração que ele estipulou, e não tem certo e errado. O Flamengo ganhou o jogo, poderia ter perdido o jogo ontem. Já falamos sobre isso, o Flamengo não fez uma grande partida, mas ganhou. Na configuração escolhida ali naquele momento, só comportaria, naquele contexto, ou Arrascaeta ou Everton Ribeiro. E aí, quando o Everton Ribeiro entra, aí sim com mais espaço, eu também não sei as condições físicas, não tenho informação sobre isso, sobre a condição física atual do Everton Ribeiro. Mas naquele momento do jogo, o Everton Ribeiro entrou muito bem. Seria uma grande partida dele se ele tivesse começado desde o início? Não foi assim contra o Del Valle. Ele cansou, ele pregou. Aliás, o Everton Ribeiro vinha pregando com frequência nos segundos tempos, o rendimento dele fazendo assim. Então, quando a gente fala assim, os clubes brasileiros precisam pensar mais em reforçar o seu elenco, não necessariamente o time titular só. Foi o que o Raí falou sobre o Palmeiras, por exemplo. E aí a gente olha, um técnico coloca o Everton Ribeiro no banco para ter um time com mais liberdade no momento em que o Vasco saia mais e dava muito espaço, e a gente fala, paralice, entendeu? Então, acho que existem contextos. Para mim, o Everton Ribeiro seria titular desse time. Eu, Bernardo. Mas o cara sabe muito mais de futebol do que eu, né? Então, eu acho que existem situações de jogo. Esse time do Flamengo vai mudar, o torcedor do Flamengo vai, queira ou não, enquanto o Vitor Pereira estiver lá, vai ter que se acostumar com muitas mudanças de escalação, dependendo do adversário. E aí eu quero fazer um registro aqui em relação à Copa do Mundo, que é uma competição completamente diferente, mas a gente falou disso, a gente cansou de falar disso aqui sobre a seleção da Argentina como uma virtude naquele Mundial, como uma equipe que se adaptava aos seus adversários, como um técnico, Scaloni, que chega no jogo contra a Austrália, uma partida que não estava garantida, e faz um teste com 3 zagueiros, porque sabia que o próximo adversário era a Holanda, que é o time que jogava com 3 zagueiros, e entra com 3 zagueiros no jogo contra a Holanda. Então, assim, se na Copa do Mundo a gente fala, essa aqui é uma virtude da Argentina, eu acho que a coerência determina é muito forte, né? Mas aponta para um olhar para esse time, fala, não tem nada demais se adaptar aos adversários. Não, de